Olá, olá pessoal, Evangelista Wellington Ramos, mais uma vez aqui, mostrando a vocês aqui, hoje segunda-feira, tardezinha maravilhosa aqui, ó, o céu com algumas nuvens nublada, mas o céu está limpo, ó, tardezinha aqui em Recife, comunidade do Bode, bairro do Pina, o céu parcialmente nublado, mas está limpo. Minha comunidade aqui, ó, aqui é a pracinha do Bode, onde eu resido nessa comunidade. Essa comunidade aqui, ó, é a comunidade do Bode. Aqui, ó, gente, tudo aqui é a comunidade do Bode. Lá ao fundo nós temos o Shopping Rio Mar, não é? Ali ao fundo, ó, as torres empresariais do Shopping Rio Mar, bem próximo da gente. E aqui é a comunidade do Bode, muitas casas, muitas famílias. Aqui é onde eu resido, na comunidade do Pina, bairro do Pina, comunidade do Bode. E agora eu quero conversar com vocês. Eu quero conversar com vocês. Como está a tua fé? Como está o teu coração? Teu entendimento na vida com Deus? Como está a paz na tua alma? Como está a certeza e a convicção do perdão, do amor, da graça e da salvação de Deus? Como está a promessa e a esperança na tua vida deste mundo partir e ir para o céu, para a vida que o Senhor nos prometeu? A vida que Ele nos garantiu com a sua morte na cruz do Calvário. Como está a certeza da fé e da esperança da promessa que Jesus Cristo nos fez? Como está na sua vida? Será que você já recebeu a mensagem do Evangelho verdadeiramente? Que nos convida, porque aprendam uma coisa. O convite de Deus para a humanidade é pelo Evangelho, tá? Quem não ouve o Evangelho, quem não conhece o Evangelho, quem não segue a informação que o Evangelho conduz a gente a buscar, não está em Deus ainda. Porque não tem como o homem chegar a Deus sem o conhecimento da mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é uma informação que dá ao homem o conhecimento por onde ele encontra a graça, o perdão, a justificação, a reconciliação, a direção para o acesso a Deus. O homem só tem esse conhecimento pelo Evangelho. Se você ainda não foi informado, que é muito difícil isso, porque todos têm acesso ao conhecimento da mensagem do Evangelho, o problema é que muitos não creem. Poucos são os que recebem e creem para que sejam salvos. Porque todos vão ser informados do amor de Deus. Ninguém vai ser tomado por inocente. Todos vão ser informados com o Evangelho para que crendo se salvem. O amor de Deus, por onde Deus convida o homem a receber a sua graça, o perdão e salvação pelo Evangelho. Por isso que Jesus disse que fosse pregado esse Evangelho a todas as pessoas em todos os lugares. Porque o meio de salvação que o homem pode encontrar é pelo Evangelho. E se ele crer, ele será salvo. Então, será que você já foi informado do Evangelho? Será que você já creu no Evangelho? Será que você está perseverando no Evangelho? Ou você está vivendo um outro Evangelho? Uma outra promessa, uma outra vida de fé em Deus, que não é pelo que o Evangelho informa. Será que você está vivendo uma vida de fé, de devoção, de esperança em Deus, por meio dos conceitos religiosos que o mundo propaga pelas suas religiões? Ou será que você verdadeiramente está na luz de Deus, que é o Evangelho, o poder de Deus por onde o homem é salvo, que é o Evangelho? Será que você está
vivendo e chegou a uma vida com Deus de comunhão pelo Evangelho, pela informação do Evangelho. Então, meus amados irmãos, eu quero pedir a vocês que reflitam nisso. Examine-se a vós mesmo, se permanecem na fé ou se já não foram reprovados. Porque muitos estão vivendo uma fé em Deus reprovados. Muitos estão pensando que estão vivos na vida de comunhão com Deus, estão mortos. Muitos estão pensando que estão dentro de uma comunhão com Deus, estão afastados. Muitos estão pensando que estão na bênção, estão em maldição. Porque se não tiver dentro de uma vida com Deus, no entendimento e na direção do Evangelho, você está perdido, pensando que está achado, afastado de Deus, pensando que está em comunhão, no anátema, pensando que está na bênção. Porque se você estiver vivendo um outro conceito de Deus, que não seja o Evangelho de Cristo, é anátema. É anátema. Os apóstolos estavam sempre advertindo os irmãos a ter cuidado, a se manter numa vida com Deus pela direção do Evangelho. E se alguém viesse a eles pregando um outro conceito, princípios, valores, que não fosse o que o Evangelho ensinava, eles não recebessem. Porque se eles recebessem, estariam em maldição, estariam em condenação no anátema. Os apóstolos se preocupavam sempre em advertir a igreja, o povo, os salvos que se converteram a Cristo, a serem prudentes, a estarem se guiando numa vida de fé em Deus pelo Evangelho. Se eles não permanecessem no Evangelho, eles não poderiam ser salvos. Paulo vai dizer isso escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 15, versículo 1 e 2. Paulo vai advertir, se os irmãos não permanecessem no Evangelho, o qual ele tinha pregado, os irmãos não poderiam ser salvos. Os irmãos estavam crendo em vão. Uma fé e uma vida com Deus vã. Todo aquele que está vivendo uma vida de preceitos, de fé, de esperança em Deus, que não for pelo Evangelho, é vã. Está perdido. Está vivendo uma vida vazia, uma vida mentirosa. Uma vida que não vai levá-lo a Deus. Porque só há um caminho, só há uma porta de acesso a Deus. Só há uma verdade de Deus por onde a gente tem que estar andando nela. Só há um meio de você ter a vida com Deus, por onde a gente pode estar em comunhão com Deus. E tudo isso é através de Jesus, dentro daquilo que o Evangelho mostra. Não é esse Jesus que a religião prega. Não é essa vida desse evangelho maldito que o povo vive dentro da igreja evangélica. Não é essas práticas de fé que o povo vive, nem esse sacrifício religioso que o povo vive dentro da igreja evangélica. O Evangelho nos ensina uma informação que é a verdadeira, para a gente viver uma vida de fé e comunhão com Deus, indo para a salvação pelo Evangelho que nos leva a Cristo, que nos orienta a crer nele, a guardar a palavra dele, a estar firmado nele, a seguir a ele, a ouvir o ensinamento dele, a estar na doutrina dele, a perseverar na fé nele, a ter cuidado com os falsos profetas que vêm ensinando e pregando o que ele não ensinou, e aqueles que vierem trazendo uma doutrina que não é a de Cristo, não receba, porque esse não tem a Deus. Ele está dizendo que é de Deus, mas é um mentiroso, porque quem é de Deus não é quem diz que é de Deus. Quem é de Deus não é quem diz que é pastor, papa ou padre. Quem é de Deus não é quem está dentro de ministério, igreja, como soberano. De Deus é todo aquele que está na palavra, que crê no Evangelho, que está no Evangelho, que prega o Evangelho, que está guardado e selado com o Espírito Santo. Quem não está na palavra de Deus, que é Cristo, não é dele. Quem não está guiado por Deus pela palavra de Deus, que é o Evangelho de Cristo, não é dele. A palavra diz isso, irmão. Então eis a pergunta: como está a tua vida espiritual para uma esperança de eternidade com Deus? Vou repetir novamente, tá? Vou repetir novamente e pedir a você que seja humilde para refletir. Paulo vai dizer assim:
examine-se a vós mesmo, para ver se vocês permanecem na fé ou se já não foram reprovados. 2 Coríntios 13, 5. Então eu estou fazendo para você a pergunta, para você responder para você mesmo. Porque só quem conhece você é você e Deus. Nós falamos por nós. A palavra é pregada para você. É você que tem que ouvir, porque é você que vai dar conta de si a Deus. Nossa obrigação é pregar a palavra. Quem crê será salvo. Quem não crê, condenado. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Então, eis a pergunta para você. Como está a tua vida de fé, de esperança em Deus? Como está a confiança e a certeza no teu coração? Como está a paz na tua vida? A paz de Deus. A paz de Deus não é você passar pelo irmão da tua igreja, do teu convívio, e dizer, paz do Senhor, meu irmão. Muita gente vive isso, está com a alma atribulada, está perturbada, está sem paz, está perdida no seu entendimento de Deus. Porque a paz de Deus não é uma expressão verbal de uma formalidade religiosa, de uma saudação religiosa. A paz de Deus é a certeza na alma, é a segurança na alma, é a convicção na alma, é a esperança na alma de que estamos indo para Cristo porque temos a convicção. A convicção e a certeza de que já estamos livres do pecado, do juízo e da condenação. Nós temos a certeza, a confiança e a ousadia de estar na presença de Deus. Não é porque estamos numa igreja, não é porque cumprimos um sacrifício, um ritual de igreja, não é porque vivemos a formalidade de igreja. Nós devemos ter a convicção, a certeza e a confiança de que já estamos no perdão, na reconciliação, na comunhão e na promessa da vida eterna com Deus, pela obra de Cristo na cruz do Calvário, a obra que o próprio Deus executou para que isso fosse possível, para que pudéssemos chegar a Ele através dessa obra. E quem não estiver com a confiança no sacrifício de Cristo, continua perdido, porque até agora não conheceu a verdade. Tem muita gente aí que está com a sua confiança de vida com Deus dentro das suas religiões e das suas obrigações religiosas, dos seus sacrifícios, da sua vida de formalidade religiosa. Mas a confiança que nós devemos ter com Deus é aquela que o escritor aos Hebreus vai dizer aos irmãos, lá em Hebreus capítulo 10, versículo 19. Aprendam com a palavra. Olha o que o escritor aos Hebreus vai dizer aos irmãos. Hebreus 10, 19. Irmãos, entremos com confiança na presença de Deus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, pela sua morte. Nós devemos entrar com confiança na presença de Deus e ter a convicção e a certeza que estamos nele. Não é pela igreja, a instituição religiosa, onde o povo centraliza a sua vida com Deus ali, vivendo uma vida alienada e dependente, dentro de uma exclusividade nesse ambiente institucional chamado igreja, o local geográfico que os homens constroem, que diz que é a casa de Deus. A nossa confiança de que Deus está em nós, que a nossa comunhão com Deus é verdadeira, que o perdão de Deus na nossa vida já foi dado. Não tenho mais o que buscar em Deus. Alguém disse a mim assim, olha, cuidado, viu? Deus vai te cobrar. Deus vai me cobrar o quê? Se tudo que eu devia a Deus, toda a minha culpa, toda a minha transgressão, Cristo já pagou. O que é que Deus vai me cobrar, meu amigo? Você que tem a mente perdida, você que tem a mente corrompida, você que tem a mente ainda na obscuridade, você que ainda não conheceu a Deus e vive vivendo essa vida mentirosa de Deus dentro de igreja como profeta mentiroso, dizendo para o povo que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Você não conhece a Deus, você tem que se converter a Deus, meu amigo. Tudo que eu tinha de parcela de culpa, de transgressão, com Deus, o Criador, que me levava a sofrer dele, o inferno, Jesus pagou por mim.
Jesus cancelou a minha dívida com Deus. Hoje eu não tenho temor, eu tenho alegria, paz e confiança em Deus. Por quê? Não é porque eu estou numa igreja, numa religião, não é porque eu sou religioso, vivo usos e costumes, não uso isso, não uso aquilo. É porque Cristo Jesus, o meu Senhor e Salvador, Ele cumpriu a exigência de Deus para que eu pudesse estar na comunhão com Ele, através do sacrifício da sua morte vicária, a morte substituta de Cristo. Essa morte foi para isso, para que o homem pudesse receber de Deus o perdão. E quantas pessoas estão aí desprezando este grande amor de Deus? Porque o amor de Deus para a humanidade é Cristo, para que o homem, através de Cristo, não receba a ira de Deus. E quantos estão desprezando o amor de Deus? Que esse ato de amor de Deus, essa manifestação de amor de Deus pela humanidade através de Jesus, a obra de Deus para salvar o homem, a morte de Cristo, foi para dar ao homem perdão, justificação, para levar o homem em comunhão com Deus, reconciliado, santificado, para a vida eterna com Deus, a salvação eterna. Aí, hoje, tem muita gente, irmão, que despreza isso. Eles é ensinado que é salvo se estiver dentro de uma igreja, se for batizado, se guardar o sábado, se for bonzinho, se praticar boas obras, se fizer caridade, se estiver dentro do trabalho da igreja, se não for escravo da devoção e das obrigações da igreja, não é de Deus. Porque eles são ensinados no caminho anátema, eles são privados da verdade. Quando o homem conhece a Deus e vai a Jesus para ser livre da sua culpa, ele não vive mais preso em fardos de religião, em obrigações religiosas, em nenhuma devoção de sacrifício religioso, como se aquilo fosse mérito, meio e graça para ele receber de Deus alguma coisa. Hoje a minha vida é livre, porque Jesus me libertou. Eu não sou escravo, nem dependente de igreja, nem dependente de um líder religioso de igreja. Eu não vivo minha vida alienado dentro de uma igreja, como se fosse o meio, o princípio para viver uma vida com Deus. A minha vida com Deus é de paz, a minha vida com Deus é de liberdade, a minha vida com Deus é de fé, é de esperança, é de segurança, aguardando com alegria na minha alma aquele grande momento que vai se dar, que o próprio Jesus prometeu àqueles que estão nele, perseverando até o fim, guardando a palavra dele e não negando o nome dele. Ele vem para nos buscar. Ele disse que vinha para nos levar, para que onde ele estivesse, nós estejamos com ele também. Ele não vem buscar religioso de igreja e nem de religião nenhuma. Ele vem buscar um povo perseverando na palavra dele. Ele vem buscar aqueles que estão nele e a palavra dele em nós. É isso que a Bíblia ensina. E quantos estão aí com uma fé e uma esperança dentro de uma mentira, achando que vai para Deus porque está dentro de tal igreja, tal denominação, achando que é de Deus porque participa da formalidade religiosa e cumpre toda a tarefa religiosa. Estão perdidos até agora, porque se tem um ambiente que está levando o povo a se desviar de Deus, são as igrejas, as religiões. Esses ambientes, o diabo está cirandando, o diabo está levando muitos a viver o anátema, a viver uma fé vã, a viver uma vida de Deus falsa, aonde no futuro, na eternidade, vão sofrer a vergonha e o desprezo eterno, porque não estão sendo prudentes a se conduzir por Cristo, pela palavra de Cristo. Estão sendo conduzidos por igrejas, religiões, pelos líderes religiosos, a quem são submissos, devotos e praticantes daquilo que eles impõem para o povo viver como regra de Deus, como valores de Deus. Eles colocam regras, eles estabelecem proibições, eles colocam fardo pesado no povo de uma vida de sacrifícios religiosas, dentro de uma vida centralizada dentro das religiões, dos ambientes chamados de igreja, servindo como se fosse a Deus. E o povo escravo desses homens, negócio desses homens, perdido no anátema, servindo a Deus em vão por meio dos preceitos desses homens, e não são prudentes a buscar o conhecimento de Cristo para ser livre, conhecendo a verdade que liberta, que é Jesus, o evangelho que ele pregou. Então, meus amados irmãos, como está a tua fé? Como está o teu conceito em relação ao entendimento da vida com Deus?
como está a tua esperança, a alegria, a certeza e a convicção da tua vida com Deus para a eternidade. Se não tiver em Cristo, com Cristo, você está enganado na tua mente, no teu psicológico, cauterizado, alienada pelos homens dentro de religião. Você tem que ter alegria, certeza, convicção da paz de Deus na tua vida, em comunhão, na promessa dele e aguardando o momento de estar com ele. Muitos estão aí colocando a sua vida no alicerce que é a religião, a igreja. Ninguém pode pôr outro fundamento, além do qual o próprio Deus colocou, para a gente estar com a nossa vida com Deus firmada. Não é dentro de igreja nem de vida religiosa. É em Jesus, na palavra dele. Esse é o alicerce firme para a gente estar firmado como um homem prudente, edificando a nossa vida com Deus, em Cristo e na palavra de Cristo. Amém, meus amados irmãos? Então, reflitam aí nessa orientação, nessa advertência, porque aqui não tem blá 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 nem reteté, aqui não tem profecia dizendo Deus mandou dizer, Deus está entregando, Deus está revelando. Aqui tem o que você precisa ouvir que está revelado na palavra. Aqui tem a pregação do evangelho, aqui tem a instrução da doutrina de Cristo. É isso que vocês precisam ouvir para ser bem-aventurados se crerem. Olha aí, ó, coisa linda aqui, ó. Minha comunidade aqui no bairro do Pina, comunidade do Bode, ó, segunda-feira, olha aí, ó, coisa linda aí, ó, pracinha do Bode aqui onde eu moro, sempre estou mostrando, o céu com algumas nuvens aí, carregada, mas está parcialmente nublado, e essa é a minha comunidade linda, onde eu vivo aqui, do momento em que eu nasci até hoje, 51 anos nessa comunidade. Não tenho nada contra ninguém, nem ninguém tem nada contra mim, a não ser por causa da verdade que eu prego do evangelho. Falo com todo mundo, tenho paz com todo mundo na minha comunidade, porque a Bíblia diz seguir a paz com todos. Eu sigo a paz com todos. Eu não tenho indiferença. Qualquer vizinho aqui, aonde eu moro, que eu bater na porta, me recebe e me serve. Porque eu não tenho indiferença com ninguém. Eu busco viver a paz com todos. Eu não busco viver indiferença com ninguém por causa de religião. Agora eu prego a verdade. Se não gosta de mim porque eu prego a verdade, aí é problema dele. Aí é um assunto dele com Deus. Mas eu busco pregar a verdade para agradar a Deus. Agora eu busco viver em paz com os meus vizinho, com o meu próximo, não é? Uma vida de formalidade, uma vida de honrar, respeitar um ao outro, considerar, servir, ser servido, né? Porque tem muita gente que se acha tão santo que não fala com os vizinhos da comunidade dele. Ele não fala com o vizinho próximo dele, só que ser o santo é de casa para a igreja, porque a vida dele com Deus é dentro dessa bolha, casa e igreja, né? Porque ele acha que a vida de santidade com Deus é viver de dentro de casa e indo para a igreja. A vida de santidade que nós temos que viver é no meio das trevas, meu irmão. A luz foi chamada para ir para as trevas, para iluminar as trevas. E eu como luz, você como luz, tem que iluminar as trevas, aqueles que estão ao nosso redor, que não têm o entendimento de Cristo. Tem muita gente que pensa que vai converter alguém pelo seu testemunho religioso, pela sua vida hipócrita, pela sua vida arrogante, soberba, andando sem olhar para ninguém, achando que é o maioral. Tem muita gente que acha que é mais santo do que os outros, porque bota um paletó, uma gravata, uma roupa bonita, uma Bíblia debaixo do braço, e aí, ó, essa pessoa já acha que é o mais santo de Deus. Aí fica naquela pose, naquele pedestral de arrogância, de soberba, achando que é melhor do que os outros, não comunica com ninguém, não prega o evangelho com ninguém, não transmite a graça de Deus para ninguém, porque essa pessoa não tem, está vivendo uma mentira de Deus dentro da religião. Aí diz, eu sou de Deus, eu vou fazer a obra de Deus. Você vai fazer a obra de religião. Você é escravo da religião. Você é discípulo do homem dentro da religião. Você vive uma vida não para Deus, para a religião. Vida para Deus não é dentro de religião, dentro dessa hipocrisia que o povo está vivendo na mentira. Porque se tem mentira sendo pregada em nome de Deus, está sendo pregada dentro das igrejas. O que tem de mentiroso pregando mentira dentro das igrejas, em nome de Deus, não é brincadeira, irmão. Então acorda, irmão. A verdade é uma só, é Jesus. Não é pastor, não é doutrina de igreja, não é vida de igreja. A verdade é Jesus, o que ele pregou. E ele nos manda ser
luz no meio das trevas. O testemunho que eu tenho que dar não é meu, da minha roupa, da minha forma religiosa. O testemunho que eu tenho que dar é de Cristo, irmão. O que ele fez para salvar o pecador perdido e condenado, julgado, que está indo para o inferno se não crê nele. Mas como vão crer se não há quem pregue o evangelho? Só vivem uma vida de igreja, só vivem uma vida mostrando para o povo a igreja. Vá para a igreja, vá para a igreja, Deus vai mudar a tua vida na igreja. Isso não é o evangelho. O povo só vai ser transformado, só vai se converter a Cristo, só vai encontrar salvação se for pregar para ele o evangelho. Não é viver vida de igreja para ninguém, nem convidar ninguém a viver uma vida religiosa dentro de nenhuma igreja evangélica. Tem que pregar o evangelho para o povo. E para eu pregar o evangelho para o povo, eu tenho que estar no meio do povo. Eu tenho que ganhar a confiança do povo. Eu tenho que me relacionar com o povo. Como é que eu vou pregar o evangelho para as pessoas? Eu me fazendo melhor do que elas. Eu me achando que eu sou mais santo do que elas. Me separando delas. Separar do pecado, da prática, não é das pessoas. Nós temos que ter paz com todos. Nós temos que honrar, considerar e viver a nossa vida social com todos. Agora, com a nossa vida em valor, princípios e a causa do evangelho. Não se corromper disso. Aí o cara passa, só porque está numa gravata, num paletó, numa roupa religiosa, acha que é melhor do que os outros. Só porque ele vive um ambiente religioso, acha que ele é de Deus. Cuidado, meus irmãos. Os hipócritas, fariseus, viviam isso também que vocês vivem hoje. O mesmo espírito que operava neles com a mentira, opera nesse grupo religioso hoje, dentro das igrejas evangélicas. Se acham de Deus, mais santo do que os outros, quando estão numa roupa de crente, quando estão numa vida de crente, quando estão na formalidade de crente, quando estão dentro das igrejas de crente. Aí se acham de Deus. De Deus é quem está em Jesus, com o coração puro, a mente limpa, amando o próximo, honrando, respeitando e não julgando ninguém, e buscando o bem para todos, sendo misericordioso, sendo amigo, sendo sincero. Isso é ser de Deus. Não é estar dentro de uma igreja mostrando uma vida religiosa e querendo mostrar que é de Deus por essa vida. Amém? Então fica aí, aqui você ouve a palavra. Quem crê, que crê. Quem deixar de crer, que deixe, meu irmão. Porém, o meu compromisso é esse, pregar a verdade. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fiquem na paz.